Bom dia, paz seja com todos, em nome de Jesus. Deus te abençoe nesse dia, que a palavra de Deus venha trazer iluminação para a sua mente, para o seu coração, que possamos tomar decisões, tomar ações necessárias mediante a palavra do Senhor. Tenho certeza que Deus vai falar contigo em nome de Jesus. Vou tentar ser o mais breve possível. Quero falar contigo nesta manhã a respeito de pessoas que se desviaram do caminho da fé no Senhor. Pessoas que se desviaram, se afastaram da presença de Deus. Pessoas que um dia experimentaram a presença do Senhor, que conhecem quão maravilhoso, quão gostoso é vivenciar a presença de Deus dentro do coração, dentro da mente, no dia a dia. E por N motivos e por várias situações, decisões, vieram a se desviar, vieram a fraquejar, a cair, e hoje estão desviados dos caminhos do Senhor. Deus é misericordioso, Deus é amoroso e espera o seu retorno. Espera o nosso retorno quando nós nos desviamos, quando nós caímos. Deus é misericordioso, amoroso, e Ele espera o nosso retorno, assim como o pai daquele filho pródigo o esperava na porta da fazenda. Esperava de coração ansioso, de coração entristecido, sim, pela saída do filho, mas esperançoso, querendo o retorno do filho. Esse é Deus, esperando o retorno daquele que um dia saiu da casa do Pai, saiu da presença de Deus. Tem muitas pessoas que se enganam, confundem tremendamente, se enganam profundamente quando alegam que Deus é um Deus onipresente, e Ele é sim, mas confundem essa presença com eu ou você andarmos na presença de Deus. A presença de Deus, ela está em todos os lugares, mas eu andar com Deus é outra coisa. Eu preciso ter isso na minha mente. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, do meu lado, do seu lado. Aonde você for, em todos os lugares do planeta, Ele é onipresente. Mas é diferente. Eu e você precisamos tomar a decisão em caminhar com esse Deus. Tem pessoas que se apegam a isso e vivem um engano diabólico. Não confunda a onipresença de Deus com eu caminhar com Deus e você caminhar com Deus. Como anda a tua história? Como não anda o meu caminhar, o seu caminhar com esse Deus tão lindo e maravilhoso, grandioso, mas que quer relacionamento comigo e com você? Como anda? Você tem andado desviado, fraco, caído? Deus te espera, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele te espera. Não espere ser um momento tarde para buscar o Senhor. Algum momento pode ser tarde. Então não espere isso acontecer. Busca o Senhor enquanto é tempo. Retorne ao Senhor. Saia dos caminhos tortuosos. Abandone as velhas amizades, os caminhos tortos, aquilo que Deus condena. Vá abandonando, entre num processo de conversão. Volte aos caminhos do Senhor enquanto é tempo. Enquanto há tempo. E eu quero trazer para você, para mim, para nós entendermos, há pessoas que se desviaram e não querem voltar, não têm o desejo. Existe esse grupo de pessoas que se afastaram de Deus, se afastaram do reino de Deus, dos compromissos com o reino de Deus, e que não têm o desejo de voltar. E tem aquelas pessoas que têm o desejo de voltar, mas não conseguem. E tem aquelas pessoas que não são nem desviados e nem firmes na fé. A palavra de Deus chama essas pessoas de pessoas mornas. Essas pessoas se tornarão vômitos na boca do Senhor. Deus vomitará essas pessoas da boca. O morno, então não seja morno. Seja um cristão fervoroso, presente, atuante. Como anda a tua vida? Está morna? Está desviada? Está firme nos caminhos do Senhor? Possamos refletir nesse dia. Mas eu quero trazer uma base bíblica rápida para aquelas pessoas que se desviaram e não querem voltar, não têm o desejo. Não, eu estou desviado mesmo e vida que segue, minha vida está boa.
estou trabalhando, estou ganhando bem, estou com a minha esposa, com meu filho, minha família é uma bênção e não sei o quê, e vida que segue, e vão caminhando sem Deus. Preste atenção em alguns textos que Deus deixou escrito, algumas situações de pessoas que se desviaram. Isso é dentro da palavra do Senhor, não é o que o Ednei acha, ou o que você acha, ou que placa de igreja acha, ou que algum líder espiritual acha. Não, é uma base bíblica. Então preste atenção. Talvez tem pessoas falando, irmão, eu não estou desviado. Então você vigia, eu preciso vigiar para que eu não me desvie, para que eu não caia. Mas para essas pessoas há um chamado de Deus, há um chamado de amor, de misericórdia, de retorno. Olha o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 5, onde Jesus estava escrevendo cartas à igreja, e essas cartas estão relacionadas, endereçadas a mim, a você, a sua casa, a minha história, a sua história. Jesus diz assim: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se. Olha que coisa linda, que chamado gracioso. Deus não quer saber o que você praticou, o que você pecou, por que você caiu. Não é o pecado que Deus quer saber. Deus quer que você lembra da onde você caiu, da altura que você caiu, qual foi o motivo que você caiu. Mas Ele quer o arrependimento, o seu retorno. O seu retorno a Ele, arrependimento, quebrantamento, volta, firmar os pés no Senhor. Esse é o chamado do Senhor, esse é o chamado de Deus para aqueles que estão desviados, para aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, que não têm desejo de voltar, mas há sempre um chamado desse Pai amoroso. Deus te ama, Jesus te ama, Ele quer você de volta. Lembra de onde você caiu. E essa lembrança é muito particular de cada um. Não cabe a mim, não cabe a você a julgar a vida de ninguém, não somos juízes. Mas Jesus está falando, lembre-se de onde você caiu. E arrependa-se. Olha que coisa linda. Isso é um chamado de amor de Deus para as nossas vidas, para aqueles que estão afastados. Olha que texto interessante. 1 Reis capítulo 11, versículo 9. Aqui Deus estava falando com Salomão, um homem que foi chamado por Deus, que Deus levantou e que no começo da sua caminhada era uma bênção, e que Deus acrescentou riqueza na vida dele. Ele pediu sabedoria para Deus, e Deus, além de sabedoria, acrescentou riquezas, e a caminhada começou muito bem. O início da caminhada com Deus foi maravilhosa, tudo bênção, maravilhosa. Mas já no final da vida dele, ele veio a se desviar, ele veio a fraquejar na fé. 1 Reis capítulo 11, versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Não espere Deus irá com você. Não espere esse tempo da ira de Deus cair sobre você, assim como caiu sobre a vida de Salomão. Deus irou-se contra Salomão. Deus tem personalidade, Ele tem sentimentos. Existe um sentimento de Deus que é a ira. Então, para aqueles que não querem voltar, que pensam que está tudo bem espiritualmente, não está. Você pode estar vivendo a ira de Deus, ou você pode vir a viver isso. Quão terrível isso é na vida daqueles que não querem, não têm prazer, não têm desejo em voltar para os braços do Pai. A ira de Deus. Podemos ficar falando aqui por muito tempo, por horas talvez, falando da ira de Deus. Não espere Deus se irar com você. Volte para os caminhos do Senhor. A ira de Deus pode cair sobre aqueles que se afastam daquilo que Deus um dia os chamou, os trouxe à presença dele. A palavra fala que o Senhor se irou-se contra Salomão. Por que não pode se irar comigo, com você, se eu vier a desviar, se você vinha a se desviar, ou você que está desviado? Por que a ira de Deus não pode acontecer, não pode estar sobre a sua vida? Sobre a vida daqueles que estão desviados e não têm interesse em se arrepender? Claro que pode. Salomão foi um exemplo. Estou trazendo para você base bíblica. Textos que vêm reforçar as situações e coisas que podem acontecer.
E é culpa de Deus? Não, é culpa da própria pessoa que está desviada. Deus é um Deus que chama, é um Deus que está sempre nos convidando à mudança. A cada dia que amanhece é uma oportunidade de viver a misericórdia do Senhor e tomar novas decisões, novas ações. Como que você vai continuar com a sua vida morna? Sendo um dia vomitado, sendo vômito na boca de Deus? Continuar desviado, fora dos caminhos do Senhor, pensando que está tudo bem, que Deus é onipresente, Ele é sim, e que está tudo bem, Ele está dentro da minha casa, dentro do meu coração. Cuidado com esse engano. A decisão de caminhar com Deus, ela precisa ser pessoal e particular, minha e sua. Deus, Ele quer caminhar com você. Quer caminhar com todos nós. Quer fazer morada dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Mas Ele quer saber se você quer, se eu quero. Isso tem que ser uma decisão sincera de coração. Não baseada em placas de igreja, denominações, religiões, não. Denominada no chamado do Senhor, na voz de Deus que ecoa através da palavra dele. Deus irou-se contra Salomão, que lá no começo foi uma bênção, foi maravilhoso o início da caminhada de Salomão, mas que se desviou e a ira de Deus alcançou a vida dele. Lá no livro do profeta Jeremias também tem outra palavra que diz assim, no capítulo 2, no versículo 6. Eles não perguntaram. Versículo 5, desculpa. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Olha aqui, a pessoa que anda desviada, fora dos caminhos do Senhor, é uma pessoa desvalorizada no reino espiritual. Talvez o mundo te valoriza, pessoas te valorizam, empresas te valorizam, falsos amigos te valorizam. Mas a própria pessoa, ela vai entrando numa rede, numa armadilha satânica e diabólica, e ela vai se tornando espiritualmente uma pessoa desvalorizada, uma pessoa que perde o valor. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor, por decisões próprias. Não é Deus que tira o seu valor, é você mesmo, é eu mesmo, com as minhas ações, com as minhas atitudes, por eu não querer voltar para o braço do Pai. Lembra do filho pródigo, que tinha tudo, era um jovem valorizado, ele era filho do fazendeiro. E lá no desvio, lá fora dos caminhos do Senhor, ele queria comer as comidas dos porcos. Trabalhando dentro de chiqueiro, cuidando de porcos. Perdeu o valor. Quem era aquele jovem? Quem era aquele filho do fazendeiro que tinha roupas boas, status? Filho do fazendeiro, filho do patrão, filho do dono da fazenda, um jovem rico, um futuro tremendo pela frente, mas abandonou, se afastou, quis viver os prazeres do mundo. Olha o que Deus fala aqui: tornando-se eles próprios sem valor. Não seja uma pessoa desvalorizada. Como eu disse, talvez a sociedade te valoriza, pessoas te valorizam, a sua empresa onde você trabalha te valoriza, seu chefe, seu patrão, seu líder te valoriza. Mas no mundo espiritual, as pessoas que estão afastadas de Deus, que não querem compromisso com Deus, que não querem voltar para Deus, vão perdendo seu valor pouco a pouco. Isso é terrível, isso é trágico, isso é perturbador. Mas Deus, não é isso que Deus tem para você. Deus tem um chamado. Lembre-se de onde você caiu e arrependa-se. É esse o chamado de Deus para você. Há um outro texto também, no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 14, que diz assim: os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Aqui a palavra infidelidade desse texto está ligado com o desvio, com o afastamento, aquela pessoa que
Às vezes até começou fiel a Deus, começou uma caminhada, mas que começou a se tornar infiel. Vai vir retribuições. É o que a própria palavra diz. Tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. E tem pessoas que estão colhendo infidelidade, afastamento, desvios da caminhada, desvio dos caminhos do Senhor, e ainda culpam a Deus, culpam pessoas, culpam líderes que não deram atenção, igreja que não acompanhou. Não, a decisão de eu ficar na presença de Deus é minha e sua, não é de mais ninguém. Não permita situações, não permita, às vezes, algumas coisas que aconteceu, coisas que acontecem ou vão acontecer com você, situações às vezes chatas, desagradáveis, para te tirarem do caminho do Senhor. Não permita, é isso que Satanás quer, é isso que o inferno quer, que você anda infiel, e você venha colher coisas desagradáveis, você venha ser retribuído com coisas ruins. Os infiéis receberão a contribuição da sua conduta. Não seja infiel, volte aos caminhos do Senhor, volte a ser fiel, volte aos braços do Pai. Jesus fala, lembre-se de onde você caiu e arrependa-se, volta. Papai está de braços abertos esperando. Não espere chegar um momento que possa ser tarde na sua história, na sua vida, sua família. Talvez você vai escutar essa palavra hoje e você não vai tomar decisão nenhuma. Mas talvez daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, se Jesus não voltar nesse período, você vai olhar e falar assim, puxa vida, o que aconteceu com a minha história? Por que eu estou assim? Mas um dia alguém me chamou, alguém falou comigo, através da palavra, eu escutei uma palavra, um chamado para mim voltar, eu não voltei. E vivi tragédias, vivi coisas ruins, vivi afastamento, vivi a ira de Deus, vivi o que o profeta Jeremias disse. Me tornei uma pessoa sem valor, uma família sem valor, talvez valorosa em outro sentido, mas espiritualmente desvalorizado. Não é isso que Deus tem para você, meu irmão, minha irmã. Deus te chama, um chamado de amor, enquanto há tempo. Enquanto há tempo. Ah, irmão, eu creio. Quantas pessoas que creem, mas vivem uma mornidão, vivem mornos, esses serão vomitados da boca de Deus. Não seja vômito na boca do Senhor. Seja uma pessoa fervorosa, atuante no reino, pessoa que busca Deus, que tem interesse por intimidade com Deus. Pessoa quebrantada, somos falhos. Eu e você somos falhos. Mas Deus nos chama todo dia ao arrependimento. Lembra-se de onde você caiu e arrependa-se. Firma os pés na rocha, firma os pés na palavra do Senhor. Tem interesse pelas coisas de Deus, pelas coisas do reino. Você está a fim de viver a ira de Deus? Você está a fim de viver uma pessoa desvalorizada no reino espiritual, onde Satanás pisa, maceta e faz de você marionete, boneco, e leva você onde você quer? É isso que você quer para a tua história? Eu tenho certeza que não. Você quer colher aquilo de mal que você está plantando pela sua infidelidade? Eu tenho certeza que não. Mas é isso que pode acontecer com aqueles que estão desviados, que conheceram o caminho de Deus e que não têm interesse em voltar. Estou trazendo para você base bíblica. Textos que falam de pessoas que se desviaram. Olha o que diz lá no texto de Amós, capítulo 4, versículo 11. Deus falando, eu destruí alguma de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Às vezes Deus precisa dar um chacoalhão, destruir alguma coisa, fazer um rebuliço na nossa vida para que a gente desperte e a gente volte para os caminhos de Deus, mas mesmo assim tem pessoas que não voltam. Deus falou aqui que Ele destruiu cidades, queimou cidades, tacou fogo em cidades, para que pessoas voltassem para Ele. Mesmo assim as pessoas não voltaram. Coração duro. Tenho certeza que você não quer viver destruição nenhuma, você quer viver vida, você quer viver reconstrução, talvez reconstrução, mas é preciso estar aos pés do Senhor, não afastado da presença de Deus. Vou voltar a frisar, a onipresença de Deus
não faz de você morada de Deus, não faz você íntimo dele, não. Tem que falar, Deus está comigo, que Ele está em todos os lugares. Isso é um engano. Isso é um engano. É preciso tomar ação, atitude. Eu querer caminhar com Deus. Deus está de braços abertos a todos, esperando esse relacionamento pessoal. Olha quantos textos. Então, meu irmão, o que eu tenho que falar para você, reflita. Se você está desviado, se você está fraco, se você caiu, Deus te chama. Jesus fala para você, lembra-se de onde você caiu e arrepende-se e volta. Deus é como aquele pai do pródigo, que estava lá na porta da fazenda esperando o filho retornar. E quando o filho voltou, com roupas sujas, rasgadas, descalço, fedendo a chiqueiro de porcos, fedendo lavagem de porcos, aquele azedo de porcos, com fome, o pai o abraçou e o beijou. E houve festa naquela fazenda. Havia roupas novas para aquele filho. Havia um anel novo para aquele filho. Havia sandálias novas. Havia uma caixa de presentes para aquele filho e uma festa preparada para o dia do retorno. Deus não tem chicote para você. Deus não tem tortura para você que volta para os braços do Pai. Não. Deus tem uma caixa de presentes te aguardando porque Ele te ama. Não vive desviado, não viva mais desviado. Não vive fora dos caminhos do Senhor. Busca o Senhor enquanto é tempo. A palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 55. Busca o Senhor enquanto há tempo. Essa palavra enquanto está falando de um período de tempo que Deus está nos dando oportunidade. Vai chegar um tempo que não vai ser mais possível. Se nós partirmos dessa vida hoje, se você morrer hoje, se eu morrer hoje, acabou o tempo de buscar o Senhor. A palavra de Deus fala que após a morte vem o juízo. Aí diante do juízo não tem mais arrependimento, não tem mais retorno do desvio. É só o juízo, condenação ou salvação. O que você espera desse dia? O que eu espero desse dia? Pensa, reflita. Está morno? Faça esquentar no Senhor. Está desviado? Volte. Ou você quer viver tudo isso? Você quer viver a ira de Deus? Você quer viver desvalorizado? Você quer viver colhendo coisas ruins para aqueles que são infiéis, que a palavra de Deus fala? Você quer viver destruição, que Deus destruiu cidades para despertar aquele povo, pessoas para voltar, pessoas que estavam afastadas, mesmo assim não quiseram. Não viva isso, não queira viver isso para a sua história, que é muito triste. Talvez no mundo físico você esteja vivendo maravilhosamente bem, mas e no reino espiritual? E numa eternidade futura, o que você espera? Quando você partir desse mundo, esse corpo físico morrer, você abrir os olhos e você está diante do juízo de Deus, você vai ser condenado ou você vai ser salvo? Faça uma análise da sua história. Eu preciso fazer uma análise da minha vida. Mas Jesus te diz, lembra-se de onde você caiu e arrependa-se. Jesus te ama, Deus te ama. Que eu e você possamos tomar decisões necessárias para viver o sobrenatural de Deus, viver uma salvação e não viver desviado, mas viver na presença de Deus. Deus te abençoe, que você possa refletir, que o Espírito de Deus venha tocar no seu coração, na sua mente, que você venha tomar decisões que venham agregar na tua salvação. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.